Este é o som do América Dividida, connosco, e a partir dos Estados Unidos já está o historiador Bruno Cardoso Reis. Olá, Bruno, bem-vindo. Olá, bem-vindo, Bruno. Já aqui falamos do apoio do New York Times a Kamala Harris, mas desta vez é a revista Atlantic que apenas pela quinta vez desde a sua fundação apoia um candidato e é Harris. Bruno, isto tem importância? Bem, vamos lá ver. É mais importante do que um jornal diário que habitualmente está alinhado politicamente, pelo menos em termos ideológicos, como é o caso do New York Times, e que tem essa tradição de anualmente, enfim, de 2 em 2 anos, quando há eleições, indicar o seu apoio a diferentes candidatos, não só para presidente, mas para outros cargos. O Washington Post faz a mesma coisa, o Wall Street Journal faz a mesma coisa. Realmente a The Atlantic surge em 1857, portanto é uma revista já muito antiga, que é vista um pouco como uma revista de referência. Uma grande parte dos grandes intelectuais americanos publicaram lá, ensaístas, escritores, etc. E sempre procurou manter alguma independência e mesmo hoje, em períodos de grande polarização, tenta manter alguma independência. Realmente, por apenas 5 vezes, definiu um candidato. A primeira vez foi logo em 1860, com o Abraham Lincoln, por causa da questão da escravatura, claro, e da possibilidade de uma guerra civil. Depois, a outra vez foi em 1964, com o Lyndon Johnson, portanto, basicamente um século depois, por causa também da lei dos direitos civis e também muito por causa do candidato republicano, o Barry Goldwater, que era considerado, digamos, muito radical. E depois, as 3 vezes seguintes foram sempre contra Trump. E, portanto, o editorial é muito nesse sentido, que é dizer, na nossa redação, há pessoas que acham que a Kamala Harris é demasiado radical de esquerda, há pessoas que acham que ela é demasiado centrista, mas isso não é aqui o crucial. O crucial é que realmente nós achamos, a generalidade das pessoas na redação acham que realmente o Presidente Trump é uma ameaça à democracia nos Estados Unidos e, inclusive, a revista complementa, digamos, o seu editorial com um longo ensaio do Tom Nichols, que é um historiador, um contribuinte regular da revista, que é uma revista que está baseada aqui em Washington, D.C., mas que é um historiador republicano, quer dizer, conservador, ou melhor, que era republicano. Ele basicamente desfiliou-se por causa do Donald Trump, mas, portanto, é alguém que não é propriamente um liberal de esquerda que vai explicar mais a fundo porque essa opção, e no fundo esse artigo do Tom Nichols é baseado no exemplo do primeiro presidente, o George Washington, e portanto dizer tudo aquilo que George Washington era é o contrário de Trump. Ele era um cidadão e não um César. O aspecto mais importante, talvez mais decisivo da sua presidência, foi ele ter decidido não se recandidatar quando podia, tinha sido sempre reeleito por unanimidade, mas realmente, portanto, isso talvez torne a questão um pouco diferente, mas mais uma vez a questão é, e para terminar, alguém ainda lê revistas? É difícil encontrar cada vez mais revistas e sítio para comprar revistas aqui nos Estados Unidos, e será que há assim tantos republicanos, digamos, moderados, sensíveis a este tipo de argumento, da questão da defesa da democracia, do sistema político, e não outras questões como baixar os impostos, ou resolver a questão da economia, ou desregulamentar e acabar com regulamentação excessiva, resolver o problema da inflação? Entretanto, podemos falar de uma nova tentativa de assassinato, ou não é o que se ouve por aí, depois de um homem ter sido detido armado no último comício de Trump em Coachella? É realmente, enfim, um caso um pouco estranho, porque aparentemente desta vez não há alegações de que ele estava, digamos, numa posição de emboscar o presidente, ou que também não há indícios de que tenha disparado, como foi no primeiro caso, inclusive resultando num morto. Mas aparentemente, de facto, o que aconteceu foram encontradas armas na sua pick-up, portanto na sua carrinha, vamos dizer. Sim. O que ele alega é que sempre foi um apoiante de Trump e que sempre andou com armas, digamos, no carro, na carrinha, mas que não pretendia de maneira nenhuma disparar, etc. Portanto, estou a citar uma notícia da Fox News, não é? Recente. Ele diz isso, aliás, até diz: eu nunca disparei uma arma. Portanto, aparentemente gosta de andar com armas, mas não para disparar. Enfim, um pouco estranho, eventualmente, mas realmente, aparentemente, ele diz que não, de facto não tinha essa intenção e que até era um apoiante de Donald Trump. Portanto, temos de ver isto com muito cuidado, ver se há outros indícios que apontem nesse sentido contrário. E, mais uma vez, voltar a sublinhar aqui o ponto crucial, que é, evidentemente, numa democracia, enquanto os Estados Unidos forem uma democracia, claro que qualquer tipo de violência política é sempre de rejeitar liminarmente.
e, portanto, esse é o ponto crucial, mas aparentemente neste caso, de facto, não houve alegações de disparos, não é? Há este dado de alguém que transporta armas para um comício político em Coachella, na Califórnia. Ainda na campanha, tanto Trump como J.D. Vance acusam gangues da Venezuela de tomarem conta da cidade de Aurora, no Colorado. Como é que estão os números do crime nos Estados Unidos, Bruno, e de migrantes com cadastro? Bem, é que, de facto, isso faz parte desta alegação mais ampla que Donald Trump tem insistido e tem tido alguma visibilidade de 13 mil suspeitos de homicídio que estariam, portanto, imigrantes, digamos, ilegais e que estariam por deter. Ora, isto, na verdade, resulta de uma confusão, provavelmente liberada ou não sabemos. Realmente, o Serviço de Migrações daqui dos Estados Unidos tem esse número, mas isso é um número que tem pelo menos 4 décadas, portanto não são pessoas que tenham entrado durante o mandato de Biden, como Donald Trump diz, e também não quer dizer que o facto de eles não estarem detidos por este serviço de migração não quer dizer que não estejam detidos. E, portanto, na verdade, o exemplo que é dado é o Zacarias Massawi, que foi um dos responsáveis do 11 de setembro, por exemplo, entraria nesta categoria, embora esteja obviamente detido, mas não está por questões de migração nem pelo serviço migratório. E, portanto, esse é um primeiro dado. Um segundo dado também é que, na verdade, o crime tem descido, de acordo com os números do FBI, portanto, sobretudo o crime mais violento desceu, nomeadamente os homicídios, desceram 12% durante o mandato de Joe Biden, foi a maior descida em 20 anos. Até tinham subido no mandato de Donald Trump, embora a explicação para isso seja provavelmente a questão do contexto muito específico da Covid. Portanto, realmente não há dados que validem isso e todos os dados também apontam para, nos Estados Unidos como em geral, aliás, os cidadãos serem mais propensos ao crime do que os não cidadãos, ou seja, do que os imigrantes, os refugiados, enfim, as pessoas que não têm um estatuto firme e, por regra, têm mais cuidado, não é? Procuram evitar enfim, ter problemas com a lei que possam levar depois à sua deportação. Agora, isso não quer dizer, obviamente, que não haja também imigrantes criminosos ou até refugiados criminosos, como existem em todas as categorias de pessoas. Mas realmente esse é um tema que interessa muito eleitoralmente a Donald Trump e, portanto, quanto mais falar dele, mesmo que seja para desmentir, mesmo que seja porque os números estão, enfim, não são exatamente aqueles, em todo caso, enquanto se está a discutir este tema, está-se a discutir um tema que, à partida, favorece Donald Trump, até porque os democratas aí realmente têm aspectos que podem ser criticados de facto terem tido uma política muito permissiva e pelo menos em certas cidades inclusive terem ido ao ponto de proclamar uma espécie de santuário de não-lei, não é, para estes migrantes e portanto tudo isso abre aqui muito o flanco portanto, claro, Donald Trump não é alguém que seja conhecido pelo seu rigor ao abordar este tipo de temas ou qualquer outro. Bruno, estamos cada vez mais perto das eleições. Como é que estão as sondagens em geral e depois em particular no estado de Virgínia, onde estiveste este fim de semana? As sondagens estão, digamos, a apertar. Há mesmo uma sondagem da NBC que foi muito citada, que basicamente dá os dois candidatos empatados, com 48%. Apesar de tudo, eu sublinho sempre isto, que não se deve seguir apenas uma sondagem, apesar de tudo é um método melhor e mais rigoroso, acompanhar aquelas médias de sondagens que vários sites fornecem. Aí a Kamala Harris continua com vantagem, dá a volta de 2,5%, mas mesmo aí, naquela que é talvez a mais utilizada, que é do 538, portanto um site, digamos, especializado na análise de sondagens, apesar de tudo a margem tem-se estreitado, não muito, 0,2 ou 0,3 pontos percentuais, mas realmente tem-se estreitado, ou seja, no sentido favorável a Donald Trump, a vantagem de Kamala Harris tem-se reduzido e isso é ainda mais evidente nos estados oscilantes. No caso da Virgínia, como do Maryland, realmente, até por influência da capital, portanto, de uma área onde se concentra muita gente que trabalha para o Estado, também muitas universidades, etc., digamos, nas regiões vizinhas, como é o caso de Alexandria, onde eu estive agora na Virgínia, realmente essas zonas tendem a votar maioritariamente democrata. Portanto, eu vi bastante mais cartazes, porque é assim que geralmente se faz a campanha, as pessoas colocam um cartaz no seu relevado de casa. Vi mais cartazes de Donald Trump, basicamente não existem aqui na capital, em DC, mas apesar de tudo via-se bastante mais da Kamala Harris e
e do Tim Walz, mas independentemente disso, os resultados das sondagens mostram uma margem relativamente confortável na Virgínia para Kamala Harris. Mas realmente o problema é, logo aqui um pouco mais a norte, na Pensilvânia, aí basicamente as coisas parecem empatadas, com uma ligeira vantagem para Kamala Harris, e portanto, mais uma vez o que podemos dizer é as eleições estão extremamente renhidas e as sondagens não nos dão nenhuma segurança, porque estas margens, para além de tudo, estão dentro da margem de erro. Não é? Vamos à nossa curiosidade, Bruno, porque cada Estado tem regras eleitorais diferentes e isso não é um problema? Bem, enfim, eu considero que talvez seja um problema, e há muitos americanos que também acham que sim, que seria importante ter regras uniformes nos 50 Estados, mas a verdade é que a Constituição é muito clara a esse respeito. No seu artigo 2º diz que cabe aos Estados organizar, eles dizem até nomear, diríamos nós, os eleitores, no caso do Presidente, e organizar até as outras eleições para cargos federais, para o Senado, para a Câmara dos Representantes, no fundo para o Parlamento. Enfim, não podem fazer de qualquer maneira, portanto há algumas regras, por exemplo, a própria data da eleição, etc. Mas realmente até a interpretação que tem sido feita pelo Supremo Tribunal em casos sucessivos tem sido sempre muito de dizer os Estados é que decidem. Portanto, exatamente que regras, condições, onde, com mais ou menos facilidade no voto antecipado ou não, isso cabe realmente aos Estados decidir. Isto tem uma explicação, que é os Estados Unidos são um país enorme, são um país continente e, portanto, há de facto imensas diferenças entre os diferentes Estados, e também há uma explicação histórica, que é, isto foi o resultado, foi um de vários compromissos que permitiram a criação da federação que são os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos, quando se tornaram independentes, não foram logo os Estados Unidos, era uma confederação, os Estados Confederados da América. Só em 1787 é que foi possível, passado alguns anos, é que foi possível realmente propor uma nova Constituição, e um dos compromissos foi criar-se um governo federal, um governo central mais forte, mas com muitos poderes para os Estados. E um dos poderes que os Estados quiseram manter foi exatamente de controlar a forma como elegiam esses representantes federais, inclusive o próprio Presidente, mas isso realmente cria alguns problemas e alguma estranheza até para nós europeus, realmente como é que é possível haver regras completamente... Anda-se 10 ou 20 quilómetros e as regras, o calendário eleitoral, o tipo de regras, onde se vota, etc., muda. Não é? Bruno Carlos Aceis, muito obrigada. A partir dos Estados Unidos, uma vez mais, um bom descanso, Bruno. Até amanhã. Obrigado. Obrigada, até amanhã. Até amanhã.